Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. E agora a gente está chegando no nosso quinto painel do dia. O tempo voa para quem está. Vejo aqui alguns nomezinhos que vão acompanhando o dia inteiro aqui de cerimônia. A gente vai para o quinto painel. Agora a gente vai falar sobre ESG. E para coordenar as atividades e mesas de trabalho, também apresentar o mini currículo dos palestrantes. Quero convidar a doutora Juliana Oliveira Nascimento, cofundadora do CWC, Risk Advisor Manager na KPMG, advogada, com formação LLM em Stanbase. Eu não vou falar em Berlim, mais fácil, Juliana. Vocês colocam alguns nomes, você, a Anne, trouxe os nomes, deixa a gente aqui difícil de falar, peço perdão. Certificada na Global Compliance da Universidade de Fordham, com formação em Business Leadership pela Universidade de Queensland, formação de Compliance Management pela Universidade de Frankfurt. Escritora palestrante nos temas de Compliance, ESG, dentre outros grandes temas. Uma pessoa que já conheço há alguns anos, já posso dizer isso, acho que já fazem 2 anos que eu conheço a Juliana, uma amiga. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente no Compliance Across e aceitar o nosso convite. Passo a palavra para você apresentar nossas palestrantes. Imagina, agradeço, Márcio, mais uma vez o convite, a doutora Karine Eslar, também o doutor Giovanni Saavedra, também. É um tema hoje super importante sobre esse contexto, para a gente poder trabalhar essa visão e todo esse contexto aqui do ESG no dia de hoje, né? Então, eu quero inicialmente começar apresentando as nossas integrantes do painel de hoje. Eu começo, então, com a doutora Ana Paula Carracedo, que é Chief Compliance Risk and Audit Officer no grupo Qualicorp, onde é responsável pela diretoria de ESG e segurança da informação, foi coordenadora da plataforma de ação anticorrupção do Pacto Global da ONU, Chief Risk and Compliance Officer da Votorantim por mais de 7 anos. Com formação em Economia pela PUC de São Paulo, Marketing pela Anhembi Morumbi e pós-graduada em Gestão Econômica pela FGV. Antes da Votorantim, atuou por 4 anos nos Estados Unidos, no US Chamber, na área de Relações Governamentais, seguidos de 8 anos na KPMG, atendendo empresas dos mais diversos segmentos em consultoria em governança, riscos, compliance e assessoria em processos de IPO no Brasil e nos Estados Unidos. É presidente do Comitê de Compliance da Anshan e atuou como membro dos comitês de auditoria da Companhia Brasileira de Alumínio e Votorantim Energia. Temos também aqui a Tamara Ginciene Malara, que é mãe do Henrique e da Isabela. Além dessa missão, tem atuado como profissional de Legal e Compliance nos últimos 16 anos, exercendo suas funções como diretora de governança de riscos e compliance agora na Renova Energia, empresa brasileira de energia renovável, desde março de 2020, sendo responsável pela estruturação e implementação de seu programa de compliance. Por fim, nós temos a querida Adriana de Andrade Solé, graduada em Engenharia Elétrica, pós-graduada em Gestão Empresarial e Engenharia Econômica, conselheira de administração na Companhia de Gás de Santa Catarina e recertificada pelo IBGC, conselheira independente na Editora Fórum, ainda membro suplente do Conselho Fiscal da Vale, membro do Grupo de Governança Corporativa Brasil e do IBGC, consultora de governança corporativa do Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capital, sócia fundadora da Tradecom Business, conselheira de administração, então,
vasta experiência aí dentro do mercado e dentro dessa concepção do que nós vamos abranger aqui para o tema de ESG. Então, se vocês observarem aqui, nós temos um painel bastante relevante no dia de hoje, com profissionais aí excelentes para abordar um tema tão importante. E para nós darmos início, né, à nossa tratativa, lembrando que o ESG é abordar as questões ambientais, sociais e de governança corporativa, um tema aí que foi principalmente iniciado em 2004, né, ele já veio aí cunhado pelo Kofi Annan no Pacto Global, um desafio para os 50 CEOs das instituições financeiras, e diante disso eu pergunto, é um tema que vem de hoje? Não. Mas, se você observar de forma separada as questões ambientais, sociais e de governança. Mas numa forma, nessa tríade que eu chamo conjunta, foi aí, a partir mais do ano passado, que isso se reforçou muito, embora ele já foi um termo apresentado em conjunto desde 2004. E para nós discutirmos aí todas as vertentes do ESG, eu vou passar aqui a palavra para cada uma das nossas aqui palestrantes, para que nós possamos explorar o tema e contamos também com todos vocês através das perguntas e da participação aqui neste relevante painel. Então, dando início aqui, eu vou começar e vou passar a palavra para a Ana Carracedo, para que ela possa aí trazer as suas considerações sobre esse tema. Ana, é com você. Muito obrigada, Ju. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Márcio e a Karine. A doutora Adriana não sabe, mas o primeiro curso de governança que eu fiz foi com ela em 2006. E nessa época eu estava escrevendo o manual ESG da KPMG. Então, é um tema que eu tenho o maior prazer em falar. A Tamara é uma grande companheira aí de carreira, de discussão, de debate, de ações coletivas, muitas coisas que a gente faz juntas. E a Ju, nossa princesa do compliance, né, que uniu toda essa mulherada, que traz muita informação para o mercado, quem eu admiro muito. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser breve, porque eu acho que o mais bacana é o bate-papo, então vou dar um pouco de contexto de onde esse negócio surgiu e por que eu estou falando disso, né? Apesar de ser diretora de compliance, riscos, auditoria e segurança da informação e ESG, eu tenho atuado na minha carreira já há bastante tempo em governança, nas questões de sustentabilidade, e eu fui conselheira do Pacto Global da ONU no Brasil por aproximadamente 4 anos, ainda estou no conselho consultivo, e é daí que vem um pouco a minha bagagem. Então, a Ju comentou aqui sobre a questão da Agenda 2030 da ONU, de onde vem o termo ESG, e assim, o Kofi Annan, lá no ano 2000, ele estruturou um braço na ONU chamado Pacto Global, que é uma chamada para as empresas, de fato, se aproximarem dessa agenda ambiental social, né? E aí, naquela época, eu gosto de falar da ONU, porque a gente parte de um ambiente muito macro para depois ir aprofundando e falar como isso chega no nosso dia a dia. Então, naquela época, qual que era a discussão entre os líderes globais? Como que nós preservaríamos o planeta, as pessoas, como teríamos prosperidade, paz e parcerias como questões cruciais para o desenvolvimento sustentável aí, da humanidade. E esses desafios, eles foram quebrados em objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os ODS. Aí eu recomendo quem tem interesse, dar uma buscada nos ODS, porque eles representam a quantidade muito ampla de problemas que a gente tem, como erradicar a pobreza, acabar com a fome, trazer uma vida mais sustentável, educação de qualidade, igualdade de gênero, as questões relacionadas à água e saneamento, energias renováveis, trabalho digno, enfim, a gente tem 17 objetivos aí de desenvolvimento sustentáveis que o Pacto busca trabalhar com as empresas esses objetivos, ou seja, a empresa ela tem que produzir de uma forma sustentável, a sociedade tem que consumir de forma responsável, e como é que a gente conecta essas agendas, né, que é a grande questão aí. Então, para vocês terem noção desse trabalho, foram estabelecidas 169 metas distribuídas em diversos segmentos, diversas empresas e pelos pactos globais de diversos países. Passando aí um pouco
para o Pacto Global mesmo, né, ele faz essa frente com as empresas. Então, as empresas que são signatárias do Pacto Global, elas se comprometem em atuar em linha com esses princípios da ONU e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí elas se dividem em fóruns. Então, o Pacto Global tem uma série de fóruns para discutir essas questões. E aí, quando eu ouço uma empresa falando, mas a minha empresa não tem muito a ver com questões ambientais, dá uma olhadinha na quantidade de problema do mundo, eu tenho certeza que você vai identificar um papel para a sua empresa e um papel para você como cidadão de se envolver mais nessas questões. E aí o Pacto ele cria esses diversos fóruns. Dentro desses fóruns a gente discute os problemas, os riscos desses setores, como que a gente pode abordar essas empresas, a gente traz CEOs para se comprometerem, a gente cria manuais aí para o mercado entender um pouco mais, para as empresas buscarem entender como se engajar, e a gente faz também muitas ações coletivas. Então, por 4 anos eu toquei o grupo de trabalho anticorrupção, que focava em ações coletivas em prol da diminuição da corrupção no Brasil, e você tem ações coletivas em diversas dessas áreas para as empresas de fato se engajarem. Trazendo um pouco agora para a realidade, como a Ju falou, esse é um tema que ele está em pauta já há muito tempo, mas por que ele pegou só no ano passado, né? A gente tem 2 marcos muito importantes que acontecem entre 19 e 20. O primeiro é que o mercado financeiro finalmente começou a se interessar pelo assunto, né? Viu que fundos verdes são fundos mais lucrativos, percebeu que empresas responsáveis são empresas mais lucrativas. Então, quando o mercado financeiro entra, apesar da gente achar que é tarde, porque a gente está discutindo desde o ano 2000, por outro lado, se dá uma força muito grande para o tema. E o outro advento foi o desenho da regulamentação da União Europeia sobre colocar as questões de ESG nos programas de compliance da empresa. Então, assim, já que o compliance já está olhando tudo mesmo, vamos colocar essas 3 siglinhas na agenda dele para ele olhar mais isso também. E aí que a coisa começa a pegar fogo para nós compliance officers, né? A Tamara vai falar um pouco de como isso se prolonga na cadeia de fornecimento, mas quando a gente para pensar como é que um compliance officer olha para as questões ambientais, sociais e de governança, não só da sua empresa, mas da sua cadeia como um todo, né? É uma tarefa bastante complexa. Uma coisa que tem ajudado nesse sentido é que o mercado também tem falado, olha, existe hoje uma crítica muito grande nos relatórios de sustentabilidade. Por quê? Porque as empresas, de um lado, contavam uma história bonita de ações sociais, de ações ambientais, de uma governança muito bem estruturada, como manda o figurino, né, Adriana? Mas elas deixavam de publicar os impactos negativos delas na sociedade, no meio ambiente, dentro da sua própria empresa. Então, vem surgindo aí um tal de relatório integrado, que é mais uma força do mercado para falar, olha, você não vai falar só sobre aquilo que você faz de bom, o mercado quer saber como que você impacta negativamente, qual que é a sua matriz de materialidade, quais são os seus riscos, isso estava sendo muito abordado no painel anterior. Então, traz aí uma responsabilidade muito maior para o Compliance Officer. Então, eu quis só dar uma floreada aqui e vou passar para as minhas colegas, e aí a gente entra no debate para falar do como fazer tudo isso. Perfeito. Excelente aí dessa abordagem aí, Ana, trazendo aí toda essa visão, né, de quanto é importante e dessa integração, principalmente com as questões aí, nesse sentido com a ONU. E todo esse papel que tem sido desenvolvido aí, eu acho que o GRC como um todo, ele é uma base para eu estruturar um ESG mais adequado. Vamos pensar nesse contexto, e para isso eu tenho que ter várias vertentes aí relevantes com relação à parte de governança, riscos e compliance, para que eu possa ter os aspectos ambientais, sociais e de governança também muito efetivos dentro das organizações, muito embora o ESG, as pessoas estão dando bastante enfoque mais ao E, em decorrência das questões climáticas, todos os outros aspectos são importantes e já são abordados aí dentro do contexto da ONU.
E nessa linha, eu acho relevante a gente abordar um pouco essa visão dos impactos dessas organizações que estão se comprometendo com a cadeia de fornecedores. E como isso sucede dentro dessa cadeia, porque eu tenho que refletir isso, e assim como foi compliance que refletiu isso muito dentro da cadeia de fornecedores, eu acho que o SG também vai um pouco nessa linha, mas precisa de uma melhor estruturação. E aí, Tamara, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, para que nós possamos aí compreender um pouco melhor de como que você vê essa visão dentro aí desse contexto da cadeia de fornecedores, sua experiência aí também na Renova. Bom, obrigada a todas pela oportunidade, obrigada também ao Exene por organizar esse evento, que é muito bacana. Eu acho que a gente está num momento agora, e também tem esse painel aqui maravilhoso só com mulheres, né? O Márcio está dando ali a nossa pitada de diversidade aqui desse painel também. Mas, assim, estou muito orgulhosa de estar com vocês todas aqui, segurando esse painel importante sobre SG e que diz muito sobre propósito, né, gente? Acho que eu coloco os meus filhos ali como primeira missão, muito porque o meu sonho de ser mãe foi realizado e, além disso, eu tenho uma preocupação enorme com a conscientização ambiental deles e educação, e como é que eles vão transformar, e o que eu posso fazer hoje para transformar um pouquinho a vida deles, para que eles também tenham essa mesma consciência, né? E é bacana ver, eles são pequenos, eles já têm uma consciência ambiental muito bacana, quando eles estão andando na rua, e aí vem algum lixo no chão, eles ficam indignados, isso aqui não pode, enfim. Talvez eu com 6 e 4 anos não tivesse essa consciência ambiental, assim, mas eu acho que a gente deve estar acertando em algum momento, né? E quando a gente fala de educar e crianças, enfim, a gente tem que falar também da conscientização interna das empresas, né? Então, todos os standards aí, a gente pode olhar para a GRI, você pode olhar para a B3, você pode olhar para onde você for identificar, onde eu parto, qual é o meu ponto de partida, quais são as melhores práticas, por onde que eu vou. Tem um trabalho, pessoal, que dá para a gente fazer muito dentro de casa, e foi o que eu fiz aqui na Renova, né? Na Renova, a minha empresa está em recuperação judicial, com plano de recuperação judicial aprovado já, desde dezembro de 2020, mas a gente sentiu muito na pele, né? E uma empresa em recuperação judicial precisa captar recursos, né? Então, a gente tem que ter essas conversas com investidores de onde está o seu programa de ESG, né? Então, a gente precisou fazer um trabalho aqui mesmo de casa, então eu sentei com todas as áreas de negócio, fui identificando os nossos indicadores, estudei um pouco também por minha conta e risco mesmo, né? E fui identificando ali o que o mercado estava trazendo. E eu vi que dentro de casa a gente tinha muita coisa, antes mesmo de chamar uma consultoria externa para trazer e vai impactar em custo, e a gente está em recuperação judicial, eu falei, poxa, deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui, o que a gente já tem dentro de casa, né? E eu tive uma grata surpresa de olhar que a gente já estava com um programa de compliance fazendo análise reputacional de fornecedores que não era só de corrupção. Então, a gente também estava olhando para o aspecto de trabalho escravo, se a empresa tem algum tipo de violação aos direitos humanos. A gente também olhou a questão de privacidade de dados, se tinha alguma questão relacionada a vazamento, auxílio emergencial. Poxa, auxílio emergencial foi o tema da pandemia, né? Acho que todos os programas de compliance ali, em certa medida, precisaram também se debruçar nesse ponto, porque, vamos lá, se a gente tem um fornecedor ou um colaborador dentro de casa que está solicitando auxílio emergencial e eu estou pagando, né, um contrato para ele, eu estou fraudando o governo, estou ajudando, estou sendo conivente, pelo menos com isso, né? E estou aceitando esse tipo de valor dentro da minha companhia, porque esse cara pode me fornecer, de repente, sei lá, exemplo, um caminhão-pipa, mas ele está fraudando o governo e ele está tirando dinheiro de alguém que precisa. Então, a gente tem uma função social também com o compliance aqui dentro de casa, né? Então, na hora que você olha para dentro, seus colaboradores você conscientiza, você faz os seus programas, seus treinamentos online, virtuais, presenciais, cada um aí está voltando dentro da sua realidade, né, e dentro do que é possível para a sua operação, mas, poxa, de que forma eu consigo colocar isso, cascatear como cultura, né? O ESG, ele não é uma questão estanque e que, olha, agora que eu tenho um selo, para você ter o selo é uma jornada, né? E você precisa mostrar a foto desse timeline. Então, você precisa ter evidência disso, né? Os investidores pedem,
as entidades que certificam também pedem, então você precisa ter esse tipo de track records, né, que a gente fala aqui. Então, como você evidencia isso? Então, em treinamentos, em código de conduta, no termo de compromisso com o código de ética, com o seu código de ética ali, que os seus fornecedores acabam assinando no momento do onboarding, e mais do que também assinar só na entrada, né, e aí de repente ter as cláusulas previstas também no contrato voltadas para o ESG também, para garantir que é um compromisso para sempre, enquanto perdurar aquela relação contratual, são as expectativas que você deposita também nos seus fornecedores, né? E como é que você, além de homologar esses fornecedores, você torna viva essa mensagem, né? A gente está com uma obra aí para ser finalizada ainda neste ano, e a gente encontrou um momento de integração que acontece toda semana ali com os fornecedores que estão atuando na obra, e que não tem como fazer trabalho remoto, né, numa obra, mas a gente encontrou ali um momento de conversar com eles, então são diálogos de ESG, né? Então, cada semana a gente vai falar sobre um tópico, sobre um tema, e dessa forma as pessoas vão entendendo que aquilo é uma parte, é uma forma de trabalhar, não é só apenas uma cláusula ali solta, alguém assinou, e vamos combinar que quem assinou ali o termo de ajuste o termo de compromisso com o código de conduta, ele, de repente, nem é o representante legal da empresa, né? Ele é a pessoa que está lá responsável pela parte de cadastro, pela área de compras, por exemplo. E então a gente precisa garantir que, de repente, todas as pessoas envolvidas naquela contratação têm esse tipo de preocupação e comprometimento também, né? E quando a gente fala de cadeia de fornecimento, a gente tem um impacto aí muito grande, independentemente do tamanho da empresa. Os grandes players têm ainda um poder muito maior, que eu acredito, que é de impactar os seus médios e pequenos fornecedores, né? Quando a gente cascateia isso na nossa cadeia de valor e a gente pede para eles também indicadores, da mesma forma que os investidores pedem para uma empresa que está em recuperação judicial, tá, gente? Assim, eles pedem para a gente, quero seus números de diversidade, quero saber quantas mulheres você tem em cargos de liderança, quero saber quais são os treinamentos que você faz, se você faz treinamentos de direitos humanos ou não, se você tem uma política de bem-estar. Então, assim, existem ações aí que eles vão pedir, se estão pedindo para a empresa que está em recuperação judicial, também vão pedir para outras empresas, né? Então, a hora que a gente começa a ver esse movimento chegando dentro dos fornecedores, a gente tem realmente a capacidade de mover esse ponteiro, né? E que é tão difícil, às vezes, a gente sensibilizar os executivos para conseguir esse ou aquele recurso, mas quando a gente fala de reputação, é a palavra talvez mágica, que vai falar um pouco sobre investimento, onde eu vou colocar, isso é reputação, isso é imagem, né? Eu me lembro nesse ano a gente teve aqueles casos, tiveram 3 empresas, se não me engano foi a Diageo, a Ambev e mais uma que não está me fugindo o nome agora, que deixaram de patrocinar um evento esportivo de alto impacto, justamente com medo de ter o seu nome, a sua imagem atrelada a uma movimentação onde ia ter uma série de aglomerações, né? Então, eles não queriam ter a imagem deles ligadas a isso. Então, na mesma medida que é uma questão de uma decisão de investimento ou não investimento, a reputação também da empresa, e aí dentro a sopa de letrinhas do ESG, que cabe depois, cada empresa vai ter sua estrutura, né? Então, seria dentro da área de compliance, GRC, porque aí o GRC também já tem o LGPD, então já põe mais umas letrinhas aí nesse meio, faz uma sopa, e no final, assim, quem consegue ter o melhor recurso naquele momento, ou a maior visão, e independentemente do departamento, é muito importante que não seja segmentado, não é a questão da diversidade, por exemplo, ou dos critérios da jornada ESG que a gente está caminhando agora para a Renove, que agora a gente tem uma consultoria externa nos apoiando para fazer esse assessment independente, né? Então, porque o que eu olhei foi dentro de casa, mas eu quero que alguém externo olhe isso daqui para falar, tá tudo maravilhoso, vamos chegar agora no nível, tá no nível 5, vamos chegar no nível 8, e eu posso, de repente, falar, não, agora você achou que você estava 5, mas na verdade você está 4, então eu tenho um outro caminho para percorrer. Então, a gente está nesse momento agora. E aí, o que eu queria falar nesse sentido é que é possível, não precisa estar com double digit de resultados, você precisa estar comprometido de fato. Se você tem a sua
alta administração comprometida com o tema, você consegue implementar ações aqui e ali, que às vezes não tem tanto custo, o custo vai ser o hora homem ou o hora mulher depositado ali naquela conscientização, mas é um custo que vai valer a pena. Perfeito, Tamara, obrigada, agradeço aí a tua contribuição, né, com toda essa visão, e eu acho que já seguindo um pouco para a gente abordar um pouco, aí você também falou muito do compromisso da alta administração e do compromisso aí do papel aí tanto de uma diretoria, de um conselho de administração, é importante entender qual que é o papel desses gestores e o que eu tenho que ter um pouco no antes, né, de tudo isso, para que eu possa aí ter um ESG que seja mais efetivo, né, nesse contexto. E eu acho que quem vai contribuir muito com essa visão, com toda a experiência que ela tem de carreira, é a Adriana Solé, com toda essa visão que ela tem, com todo o histórico que ela tem aí como uma importante gestora, como uma autora, né, um dos maiores livros de governança corporativa que tem, que eu sou uma estudiosa, e que realmente aqui ela só tem a contribuir. É um grande ganho para o painel, todas vocês, e a Adriana com certeza. Adriana, é com você. Muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento, né? Tá no painel feminino, a gente se sente muito acolhida. Ana, que prazer revê-la. Realmente eu vi seu nome, mas nem me toquei, né? Nem sabia. Eu falei, olha, eu não conheço nenhuma delas. Vocês estão trazendo advogado, gente que trabalha ali, né? E vamos trazer uma engenheira eletricista e a Ju, né? Não, vamos fazer e tal. E a gente olhando e participando do livro junto com ela. Mas foi um prazer imenso, viu, Ana? E a te reencontrar de novo agora, dividindo um painel aí muito grande aí, muito importante, né, gente? Bom, Ju, eu vou te pedir um favor. A internet aqui em BH, até por coisa, está caindo muito. Se eu cair, eu estou voltando. E aí você não deixa a peteca cair, não. As meninas vão pegar onde eu larguei, e vocês já vão dando que eu entro na conversa de vocês, caso aconteça, né? Mas vamos lá, gente. Eu gostaria de fazer algumas pontuações, né? Parabéns pelo ponto de vista da Tamara e pela questão dos stakeholders, Ana, a questão do Pacto Global, e aí essa questão da governança global, ela começou levando o assunto ESG pela governança global, pelos ODS, e a Ju e a Tamara entra, né, e traz um pouco para o mundo das empresas aqui, né, com os stakeholders, um dos mais importantes, que são aquela, né, a questão dos fornecedores e tudo, né? Mas eu gostaria de fazer, linkando tudo isso, algumas pequenas considerações. Primeiro, a esteira, sobre o meu ponto de vista, aí, gente, é o meu ponto de vista, é a forma como eu vejo, né? O ESG ganhou essa força que teve toda por causa, como uma consequência da pandemia. Porque a pandemia, ela trouxe alguns pontos muito interessantes. Nós estamos 1 ano e meio nela, estamos ainda no processo pandêmico, não terminou ainda, mas ela rapidamente mudou a percepção. A sociedade civil planetária sendo obrigada a fazer as mesmas coisas no mundo inteiro, isso provocou uma sensação de sincronicidade no planeta inteiro, naquilo que realmente é mais importante, onde a questão da vida, uma coisa que sempre me irritou naqueles 21 questões do século XXI do Hariri, era que um dos problemas do século XXI seria o descarte do ser humano. E aquilo me irritava profundamente. Eu falei assim, mas como é que é? Tá certo, com toda a disrupção e tudo, mas a coisa não é assim. E a pandemia julgou essa teoria ali, porque uma coisa que foi enfatizada nessa pandemia foi o valor do ser humano, o valor aí das questões dos valores, né? Todo mundo começou a se perceber, somos todos um, porque se tem um vírus que é democrático, né, gente, é esse, ele não escolhe a quem, né? Zerou todo mundo, somos todos finitos, somos todos mortais, o mundo está com todo mundo medo de morrer. Eu posso falar isso que perdi meu marido com a Covid, então eu falo isso assim sem nenhum tipo de constrangimento. O que é isso na síntese, né? Do que a gente, o que é o impacto da Covid dentro de uma família, a rapidez que é uma coisa assim inusitada, surreal e etc. Mas o que a gente precisa entender, o que isso provocou no planeta inteiro. Foi uma percepção da sociedade muito grande dessa finitude e da importância da vida. E eu acho que essa foi a esteira básica para esse
esse repaginação, né? Essa repaginação do ISD, que desde 2020, a Ju fala 2004 por causa do Fernando. Eu falo de 2020 porque 2000, quando a Bolsa de Londres, a FTSE, lançou o rating ISD em 2020. Ela entrou com esse, já era ISD em 2000 ali, e a gente já tem praticamente 20 anos de ISD. Agora, numa repaginação, agora numa nova voltagem ali, né? Então, a pandemia trouxe isso, trouxe toda essa questão que a gente vê. A sociedade civil mudou. A Ana também colocou uma coisa muito importante dos investidores institucionais, né? Os investidores institucionais, eles criaram o maior banzé no mundo corporativo em janeiro do ano passado, quando o presidente da BlackRock, CEO, falou o seguinte: ó, a partir de agora eu só vou, né, BlackRock, um dos grandes fundos de investimentos, né, de fundos de investidores, né, institucionais dos Estados Unidos, e depois os outros dois maiores também vieram atrás dele, nós só vamos aplicar em projetos e empresas que estejam obedecendo às regras do ISD. Acabou. Investidor institucional, falando sobre isso. Bancos centrais todos, de uma certa forma, trabalhando em conjunto para quê? Para descobrir formas de financiamento específicos para ISD. Então, bancos centrais, investidores institucionais e sociedade civil planetária gritando e se posicionando de uma forma articulada através de uma sociedade em rede, não tem como. Não é que as empresas, elas de repente, elas ficaram boazinhas, que elas mudaram de ponto emocionalmente. Não, elas vão fazer isso, que elas estão começando a perceber a força que isso está vindo. Se elas não estiverem, elas vão estar fora. E muito rápido. A sociedade mudou. Então, por isso, os investidores mudaram e por isso as empresas vão mudar, e isso veio com a força que vem ali. Só que eu tenho que chamar atenção para um outro ponto. Nós estamos falando de empresa. O poder das empresas, cada dia que passa, elas ficam imensamente maior, né? Crise após crise, nós estamos gerando mais, a produção é maior, tudo é maior, todas as empresas tendo, assim, a mudança de receita operacional cada dia que passa maior, né? E o impacto disso no mundo, né? No mundo de geral, ou seja, ou as coisas passam pelas empresas, porque elas têm dinheiro e competência para fazer, ou não vão acontecer. Isso só vai entrar nas empresas, gente, se entrar via um conselho de administração. Então, nós estamos falando de compliance office, nós estamos falando de tudo. Compliance, para mim, né? E aí, vamos lá. Compliance, para mim, faz parte do sistema de fiscalização e controle de um modelo de governança. Sem governança, vocês esquecem que não tem compliance, que não tem LGPD, tem que ter uma estrutura que governa as coisas para as coisas acontecerem, para ter alguma chance de acontecer. As nossas empresas, antes da pandemia, estava todo mundo no GCR. Vocês gostam de falar GRC. Eu gosto de falar GCR, porque, né, aí uma mudançazinha, né? As empresas têm que ter uma mínima estrutura de governança para poder aguentar um sistema de fiscalização que precisa fazer. Compliance entrou pela questão da responsabilização, principalmente, né, depois da 12.846, né, a responsabilização das pessoas físicas, dos gestores todos ali, né, tanto dos administradores da empresa, né, e de repente entra isso, compliance entrando no sistema de fiscalização e controle das empresas. As empresas estão ali. Quando elas começam a perceber que o grau de exposição da administração estava grande demais, elas tinham que fazer alguma coisa, porque era aí a CPF de gestor, de conselheiro, né, de qualquer coisa. Nós vimos nos últimos problemas que nós tivemos aqui, laudistas serem presos, gestores serem presos, engenheiros serem presos, CEO sendo mandado embora, nós vimos tudo isso muito recentemente. Então, está aí a força de um compliance, né, de garantir a integridade e a resiliência das empresas. Pode acontecer o errado, mas nós não vamos morrer também, não. Nós vamos aprender com isso e vamos blindar a empresa para que isso nunca aconteça. Que eu acho que esses dois pontos, para mim, em compliance, é o mais interessante, garantir a resiliência e blindar a empresa para que aquilo lá nunca mais aconteça, né? E as empresas estavam muito no GCR, muito ali na questão. E por que risco, né? Porque a matriz de risco, a mentalidade de risco dá para a gente a tangibilidade, né? Aquilo que faz primeiro. O que é a matriz de risco? Alta probabilidade de acontecer com alto impacto negativo na sua vida. Vamos blindar, porque aquilo ali não dá para me passar.
Então, por isso que eu inverto, em vez de GRC, eu inverto, primeiro, estrutura mínima de compliance, né, de governança, compliance o máximo, e eu coloco na matriz de risco para mim tangibilizar aquilo que eu tenho que fazer primeiro, que não dá para fazer tudo, como vocês já falaram aqui, porque é tanto desafio que a gente tem que fazer. Muito bem, quando a gente começa a blindar a empresa sobre o ponto de vista de compliance ele traz para dentro da empresa a parte que a Tâmara colocou muito bem dos stakeholders, né? E no caso dos fornecedores. A empresa passa a ser penalizada por qualquer pesada do tomate que qualquer stakeholder dela faça. E aí virou um escambo, né? Aí o negócio complicou, porque além da empresa, ela tinha que garantir os stakeholders também. E aí ela vem, né? Só que quando ela coloca os stakeholders, a empresa sai do GCR e começa a entrar no que eu chamo aí sim de ASD. A empresa se vê como parte de um território e esse território tem que ser tão desenvolvido quanto ela. Ela começa a perceber a responsabilidade que ela tem no território no qual ela está inserida. E aqui, Tâmara e Ana, é muito diferente daquilo que a gente fazia há 10, 15 anos atrás, da responsabilidade corporativa, que tinha que garantir ali a dimensão econômica financeira, a ambiental, né? Que naquela época valia, porque a nossa mentalidade era aquilo, então não. Só que nós estamos numa outra ponto da espiral, mais em cima. Agora é rentabilidade, agora em vez de dimensão ambiental, que era nós estamos falando de sustentabilidade, e aquela questão que a gente falava muito de trabalho escravo na parte social, agora é inclusividade. Você não é só convidar para dançar, né? Não é só você convidar para a festa, é dançar com a pessoa ali, né? É incluir mesmo, é abraçar e vamos fazer. Não dá mais para ser meia boca. Não dá mais para dizer que está. E o que me preocupa muito, gente, é que muita gente está pegando aquela nosso discurso antigo, fazendo uma repaginação e dizendo que é ESG, porque não é. Uma coisa é você trabalhar no território, a outra coisa é você falar em ecossistema. O I de ESG é ecossistema. É muito mais do que ambiental. É ecossistema planetário, é água, biodiversidade, mudança climática. Isso é muito mais do que território. Agora, nós mal e porcamente mesmo, nós estamos fazendo a nossa responsabilidade ali corporativa com os mais próximos da gente, que é o território. Uma governança territorial, ela é a coisa mais importante que as nossas empresas, principalmente as nossas aqui, que é commodity, é mineração. Olha a encrenca de governança em terras indígenas, olha a encrenca que isso é. E nós estamos querendo falar de ecossistema? Se a gente não está tendo a competência, desenvolvendo a competência naquilo que a gente tem de mais próximo aqui. Então, o discurso está aí, e ESG já veio com muita força. Nós já temos, por exemplo, Japão, por exemplo, não vem ali naquela fase, né, de não tem mais financiamento japonês para plantas novas, industriais novas à base de carvão, né? E esse dia nós estamos falando de descarbonização, energias limpas, é mudança de processo, é outra coisa do que simplesmente adotar ou ver parte dos nossos stakeholders. O grande desafio para chegar bem no ESG é você ver o seu território na integralidade, na complexidade dele mesmo. Isso é um trabalho do cão, isso é formação dali, é você escutar. Olha para vocês verem, nós temos aqui, né, praticamente 350 etnias indígenas. Os minérios estão todos basicamente nessas áreas, floresta e tudo. Cada um fala uma língua diferente, com valores e coisas diferentes. Vai tratar qualquer coisa em território dele, não dá o que você fizer para um, não vai valer para outro, porque são diferentes. A escuta tem que ser diferente. A gente tem que ter essa disciplina. E a empresa que tiver nessas áreas tem que ver. Então, a minha visão é muito empresarial. Isso só entra via conselho. Tem que levar isso aqui, mas com essa amplitude. E, pelo amor de Deus, gente, o que está acontecendo por aí, o que nós estamos vendo, é muita recoisada de uma coisa que nós vimos e fizemos, naquela época valia, agora não vale mais. É outro ponto. E que nós tenhamos a responsabilidade de estar chamando a atenção, porque isso é um incômodo danado, isso não é ESG. ESG é planeta mesmo. Mas para chegar no ESG com a materialidade que precisa, a gente tem que ter o pezinho no chão e fazer o nosso dever de casa primeiro. Então, essa era a primeira
ali as considerações que eu queria fazer e chamando as minhas amigas aí, a minha turma aí para a gente debater um pouquinho sobre esse ponto, né? Ponto de vista de conselho. E só entra, né? Esse assunto só vai entrar se você tiver conselheiro com a competência para trazer isso para dentro de casa. O conselho orienta estrategicamente um diretor executivo. E aí ele faz. Se não chegar e tiver competência para vender isso para o conselho, não tem jeito. Então, essas são as minhas considerações iniciais. E obrigada aí pela atenção. Perfeito, eu te agradeço, então, Adriana, pela excelente explanação aí sobre esse tema. A gente tem alguns minutos aqui, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, e acho que explorar um pouco desse tema é importante, né? Eu queria compartilhar, né? Acho que a doutora faz parte, a Karine faz parte desse livro aqui do SG, explorando um pouco desse tema. E aqui a Ana já fica, né, para o próximo aí no convite também, com a correria que eu sei que ela tem. E aí, falando um pouco disso e explorando um pouco desse tema, eu acho que o papel da alta administração ele é fundamental, eles que vão dar aí a diretriz do geral para que você possa conduzir toda essa questão da melhor forma possível. Nós temos aí uma tendência importante que se tem agora com a questão da regulamentação do contexto ESG. Até esse ponto do índice de sustentabilidade, a gente tem o índice Dow Jones de sustentabilidade, agora eles transformaram o Dow Jones em ESG de sustentabilidade da Dow Jones, agora eles viraram, né? A gente já tinha o índice de sustentabilidade nosso da Bolsa também, agora a gente tem o B3 de ESG somente, ainda continua o índice de sustentabilidade, ainda tem o índice de carbono eficiente, que já existe também já há algum tempo, na B3, o que fortalece esses 3 pontos aí, esses respectivos índices, e aí a gente também tem a consolidação do mercado numa tendência regulatória que está sendo bastante conduzida por Europa, mas principalmente aí agora no Brasil nós temos uma condução pelo mercado financeiro, que está sendo aí também conduzido com as frentes de Europa, né, com base no TCFD, que tem trazido diretrizes e que acabou saindo aí novas resoluções do Banco Central, trazendo diversas diretrizes na mensuração de riscos climáticos nos bancos e as suas respectivas categorias, desde o S1 até o S5, e aí a gente tem uma tendência também regulatória importante aí dentro de uma deliberação que consta na deliberação aí 243 da SUSEP para trazer uma política de responsabilidade socioambiental e uma tendência para seguros. Então, de uma tendência de uma boa prática, de um movimento, como a Adriana mencionou, muito forte com o Covid, tudo que a gente tem vivido, a gente está vendo um acelerador importante para o contexto regulatório. Então, isso vai permear aí também, ser também um grande acelerador para isso. A gente sabe que grandes questões relevantes de compliance e governança começaram com o mercado financeiro e agora a tendência está nesse sentido. E aí eu queria fazer só uma rodada aqui para nós aproveitarmos o conhecimento de vocês. Convido a todos aí a conhecer também o livro que a doutora Karine escreve aí sobre o contexto da América Latina de SG, a doutora Adriana sobre o contexto de governança, aí nos modelos de governança, que é uma das grandes expertises dela, a Tamara também, e aí é muito importante aí trazer para vocês esse contexto. Mas eu queria começar com a Ana, assim, só para trazer assim uma visão mais abrangente, assim, como que você vê aqui que essa questão vai se desdobrar no universo das empresas signatárias do Pacto Global? Elas já estão conduzidas ali para os ODS, mas o quanto efetivo, né, e essa questão ESG vai estar ali dentro da pauta das empresas signatárias aí do Pacto? Porque uma coisa são os 10 princípios lá do Pacto, que tem uma consonância, mas ainda tem um caminho a se percorrer para essas organizações também. Exato, Ju. Acho que assim, essa é uma pergunta muito importante, eu vou conectar aqui com a fala da doutora Adriana. As empresas, quando elas pensam em serem signatárias do Pacto Global, elas querem mostrar esse engajamento, elas querem se mostrar responsáveis. Só que aí, a partir do momento que você é um signatário, você tem uma série de responsabilidades. E isso, muitas vezes, é jogado ali numa caixinha chamada gerência de sustentabilidade, que na maioria dos casos não é nenhuma diretoria. E aí fica o pobre coitado com um to-do list gigantesco,
com uma missão quase que impossível, de mostrar as competências da empresa, né? E o pacto, e aí a ONU, ela é um pouco assim, ela é um órgão que não é punitivo, não é regulador, então ele espera que você faça, mas ele não vai te auditar propriamente dito, ele vai conversar com você se você tiver um problema com a justiça, se você tiver com uma série de escândalos nos jornais, ele vai punir, ele vai pedir para você sair do pacto enquanto você estiver ajustando aí a casa, mas ele não vai monitorar isso para você. Então, é por isso que eu falo, né, que a gente vai falando de um ambiente macro, como é que a gente chega no micro? Chegar no micro, gente, passa por duas coisas. A primeira é um conselho de administração capaz, eu diria até mais do que responsável, porque um conselho de administração que quer check in the box, né, Adriana, como a gente vê há muitos anos acontecer, vou chamar aqui um consultor que vai colocar o tema ESG na minha agenda do conselho e eu todo mês vou pedir para alguém me fazer uma apresentação. Não é sobre o PowerPoint, é sobre como você entende o seu papel, como você entende a sua responsabilidade enquanto empresa. Então, eu vivi muito isso, eu saí de um universo Votorantim, que é uma empresa de mineração, de cimento, de CO2, ao mesmo tempo tem energia, mas também tem alumínio, e que trata isso com muita seriedade há muito tempo, mas que o problema é grande, para uma empresa que vende seguro-saúde e que se olhava nessa cadeia e falava, eu não tenho problema ambiental. Meu amor, você tem. O tipo de seguro que você vende, como que a operadora se comporta, quais são os medicamentos utilizados, qual que é a responsabilidade desses laboratórios. Então, essas conexões que para os estudiosos é óbvia, para os executivos nem tanto. E eu não estou aqui para julgar se deveria ser ou não, eu estou aqui para dizer que para a gente entrar nessa realidade, para as empresas entrarem nessa realidade, é isso que precisa acontecer, capacitação do conselho de administração, porque ele não vai conseguir monitorar algo que ele não entende, capacitação da alta administração, porque ela não vai conseguir estruturar o melhor programa sem entender a necessidade. De quantas empresas eu já ouvi, mas Ana, por que você está recomendando que a gente vá direto para o relatório integrado e não faça um relatório de sustentabilidade? Justamente por isso que eu quero que você vá de uma vez entender onde você impacta negativamente e não só mostrar a sua ação filantrópica, por exemplo. Nada contra a filantropia, mas você precisa trazer isso de uma maneira um pouco mais organizada. Então, acho que entre o discurso e a prática, a gente tem, sim, muitas empresas que, de fato, estão se preparando, que estão buscando, que estão correndo atrás, que estão buscando aí o sistema B, que é um sistema de certificação, de fato, que pega na veia, né, que vai olhar para você como empresa e vai falar, lindas as suas ações, mas onde você causa impacto negativo e o que você faz para resolver isso. Então, passa por isso. E a última coisa que eu queria falar nesse sentido, que se de um lado a gente tem esse mercado que está ainda de alguma forma engatinhando, de outro lado a gente tem muita empresa muito responsável que já corre atrás, né, que vai buscar na terceirização, na quarteirização. Então a gente tem empresas do sistema B, como a Natura, por exemplo, ela não pensa só no refil para não usar a embalagem, ela vai olhar a quarteirização da cadeia dela, quem é que faz a extração lá do Buriti para ela colocar no seu sabão. E, ao mesmo tempo, a gente vê também o mercado questionando as instituições financeiras, né? Teve uma grande pública que foi questionada aí no ano passado, porque ela não trazia no relatório integrado dela o impacto que ela tinha ao financiar o setor de agropecuária. Então, é muito fácil você ganhar dinheiro com base em juros, cobrar uma série de estruturas de governança de quem você empresta dinheiro, mas na hora que você vai emprestar, será que você não está abrindo demais o leque para empresas que podem vir a acabar com a Amazônia, coisas do gênero? Então, essas conexões pouco óbvias, eu adoro quando tem alguém tipo a Adriana que pode meter a bronca mesmo no assunto, alguém que nem a Tamara que vem e coloca o assunto, coloca o bode na sala, como eu costumo dizer, a Ju que vai com o jeito delicadinho dela explorando
essas nuances, mas é um pouco isso, na sua empresa, né, para quem está nos assistindo, da onde vem a matéria-prima? É difícil fazer esse trabalho. O Compliance Officer, ele consegue chegar no fornecedor, ele consegue chegar nos terceiros, mas você pegar uma cadeia de fornecimento, de quarteirização, de quem que o quarto na cadeia contrata, não é um trabalho simples, é um trabalho que leva tempo, leva dinheiro, e o resultado dele, quando vai para um relatório integrado, já está muito bonito, né? Eu lembro de discussões homéricas de, peraí, a gente está comprando gesso, da onde vem esse gesso? O reboco da sua casa, você tem certeza que você não está comprando de uma empresa que não tem o menor cuidado em comprar de empresas que usam crianças para fazer essa extração? Então, infelizmente, se a gente pega um ativista e coloca aqui no grupo, ele vai falar coisas que a gente morre de vergonha. Vale a pena pesquisar. E cobrar do conselho de administração. Em alguns casos, a gente tem que fazer isso mesmo. Tem conselhos que, e eu conheço diversos conselheiros como a Adriana, que vão buscar certificações que trazem mesmo o papel para a pauta, mas a gente ainda tem também um universo de conselheiros muito voltados para demonstrações financeiras, gente muito do mercado financeiro, então precisa trazer essa realidade. E aí eu volto lá, só para finalizar, no começo da minha fala, quando a ONU fala que para a gente resolver a questão planetária, a gente vai precisar de pessoas, de paz, de parcerias. Eu acho que a parceria entre o management, o conselho, a sociedade, e o seu papel ali não seja um funcionário conformado, traga o ponto para discussão, porque o melhor que a empresa pode ter é um funcionário que não se contenta com a realidade dele hoje. Perfeito. Não, agradeço, Ana, e acho que tem todo um sentido isso que você me falou. E eu queria dar sequência aqui para a gente poder aproveitar mais conhecimento das nossas aqui palestrantes. Vou passar para a Tamara e depois, na sequência, para a Adriana. E, Tamara, dentro desse contexto aí que você mencionou, como que você vê o papel dos grandes players aí nos indicadores de ESG dentro dessa cadeia? O que eles podem fazer para a repercussão dessas iniciativas de uma forma efetiva na sociedade? Nós lembrando aqui que o compliance ele contribuiu muito com os grandes players para essa mudança. E eu acho que o ESG ele vai poder fazer a mesma coisa. Como que você vê isso? Fale um pouco para nós. Bom, eu acredito que aqui os grandes players, eles têm um papel de agentes de transformação da sociedade, né? Porque uma coisa é atender ao que diz a legislação. Outra coisa bem diferente é você fechar negócios, né? E na hora que a gente fala em sobrevivência, em competitividade, em concorrência, né, entre players do mesmo segmento, eu vejo que às vezes existe uma grande, parece um jogo de time mesmo de futebol, né? O meu ESG é melhor que o seu, enfim. E no final eu acho que ninguém acaba ganhando com isso, né? Eu ainda acho que trabalhar juntos também ajuda nas agendas que são comuns, né? E a dificuldade de um é a dificuldade também do outro em aprovar projetos, em licenciamentos, por exemplo, de projetos, como a gente teve aqui, uma decisão quando a ANEEL veio fiscalizar nosso projeto para ver se estava acontecendo tudo aquilo que a gente estava falando, né? Então, muito que a Ana falou de sair do PowerPoint, né? E vai para o campo, vai lá ver o que está acontecendo, se aquilo que a gente está falando está parando em pé, e realmente a ANEEL, ela reconheceu, falou assim, a Renova está fazendo o seu papel, e está contribuindo para a transição energética, né? Então, para a transição energética mais limpa, fontes de energia renovável mais limpas, e acho que nesse sentido, a gente tem essa possibilidade de, sendo fornecedores ou vendendo projetos, buscando outras parcerias, a gente se unir a outros players grandes que também tenham esses objetivos alinhados com os nossos, e dessa forma a gente tem uma capacidade muito grande de transformar a sociedade, né? Quando eles exigem esse tipo de ações ou iniciativas, ou de que forma você está mudando o seu ponteiro, como é que você está movendo o ponteiro na sua empresa, como é que eu posso aprender com você, né? E eu acho que é a gente se colocar nessa posição também de ouvir do outro, né? E assim, baixar um pouco a crista, que ninguém aqui quer ter o programa de ESG melhor do mundo. Nossa, eu quero ter o programa de ESG da Ambev.
Eu adoraria ter o da Ambev, mas assim, o que eu estou conseguindo fazer hoje com os recursos que eu tenho, né? E a hora que eu tiver em condições melhores, assim, eu faço um programa um pouco maior, mas acho que os grandes, eles têm essa grande missão de puxar mesmo as pequenas e médias empresas para chamar a atenção deles, né? E de que isso é importante, é mais uma obrigação acessória, é mais do que recolher o FGTS, INSS, né? Mas é também ter esse olhar um pouco mais humano, né, que a gente se debruçou muito sobre isso nesse momento de pandemia que a gente está vivendo aí há 2 anos, mas a gente tem essa capacidade realmente de puxar os médios e eles olharem isso como uma forma de também salvar recursos, né? A gente, pode falar aqui de inúmeras práticas, mas, fechar contrato, assinar contrato por meio do DocSign, por exemplo, né, ou qualquer outra ferramenta de assinatura eletrônica, isso pode também contribuir para o meio ambiente. Você está contribuindo para a redução de custo com o motoboy, minimamente, você está contribuindo para a redução de emissão de gás carbônico, então, assim, o CO2, então você está conseguindo mover do seu jeito, dentro dos seus limites. Acho que se a gente voltar e começar a refletir sobre esses temas, tem muito que a gente pode fazer e que pode acelerar negócios, né? A gente pode fechar mais negócios e ser também mais sustentável, né? Ter negócios mais sustentáveis. Então, eu acho que eles têm essa grande agenda de transformação mesmo da sociedade. Bom, perfeito. E só para fechar, agradeço, Tamara, acho que essa parte da agência de transformação é super importante. Para fechar, que nós temos aqui 2 minutos para fechar nosso painel assim, em tempo. Passo a palavra para a Adriana. Qual o papel do Conselho de Administração? O que a diretoria tem que ter de visão para mudar isso? Eu acho que o Conselho precisa amadurecer desses temas e eu queria muito te ouvir como ser o Conselho que vai transformar nisso e qual é a visão das pessoas que têm que estar nessas cadeiras, defendendo esse contexto. Acho que está no mudo. Vamos lá, Ju. Eu acho que o conselho tem que fazer o papel dele básico, que é orientar estrategicamente uma empresa. Para isso, ele tem que ter a competência. E aí, sim, tem que ser diverso. Porque as pessoas acham, tem um conselho 7, um número ímpar, mais ou menos ali, né? 7, mais ou menos 2. É muito poucas pessoas com competências específicas ali para dar conta de todos esses, digamos assim, desses desafios que nós estamos colocando. O que eu posso te dizer, como conselheira e acompanhando, fazendo grupos de conselheiros e tudo, é que o assunto já chegou, é um assunto que tira o sono dos conselheiros, pelo menos os que eu conheço, que a gente troca, fica trocando figurinha, que está errado, e a gente briga pra caramba também dentro deles, porque a gente sempre fica aquela coisa para ter a pegada correta, a materialidade e tudo, né? Então, já chegou a questão da diversidade. E tem um pouquinho de humildade também, porque é uma coisa muito nova e é nova para todo mundo. E, na verdade, nós estamos aprendendo, é todo mundo aprendendo sobre uma coisa que está chegando, que nós estamos tendo a noção da dimensão, da profundidade que é, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de humildade, de correr atrás, de buscar, de ler, de fazer, e a gente tem que... Agora, um conselho, né? Ele não precisa saber tudo. Vamos lá, tem os comitês de auditoria, tem os comitês ligados ao conselho, que são comitês consultivos, né? Aqueles que vão ajudá-los a pensar. Contrata uma grande pessoa, uma grande figura especialista em determinados pontos que a empresa não tem e joga para dentro, já coloca isso perto do conselho para ali falar e tudo. É criar um senso de urgência e tudo. Se o conselho não tem, monta-se os comitês técnicos ligados aí, mas tem que ter ligado a ele. Não pode estar ligado nada à diretoria executiva, que aí fica em cima do CEO, e aí é resultado, e não. Porque o CEO, gente, o diretor executivo tem que fazer acontecer mesmo. Ele tem que dar o resultado, posicionista e tudo. Quem pensa estrategicamente como fazer, tem que ser o conselho. Então, essas coisas vão chegar, a cobrança vai vir, que aí vem de cima para baixo, e aí as coisas funcionam. Então, o conselho tem que fazer o que ele tem que fazer mesmo, é direcionar competentemente uma agenda em relação a isso, e vendo muito, né, o momento que a empresa está, o ciclo de vida que a empresa está. Não adianta vir com uma agenda ESG se ela nem o GCR ela está montada. Não vai dar certo. Aí não, aí nós estamos brincando de fazer, de aconselhar. Vamos ver onde é que está e vamos fazer. Garantir o GCR primeiro, focar já o território de uma forma mais coisa, e aí sim, já focar o ESG. Mas eu vejo mais ou menos dessa forma. E é por aí. Perfeito.
Agradeço aqui a todas a participação, dando cumprimento aqui ao nosso horário e à agenda aqui do evento. Eu acho que o painel foi bastante rico, com as 3 visões de todas vocês, assim, eu fiquei muito feliz de moderar esse painel. Acho que foi, assim, uma riqueza muito grande de conhecimento e de discussão aqui do tema, e a Adriana fechou com esse papel importante e a estruturação do GRC como uma questão mínima para que eu possa chegar em outros patamares, falando em nível de ESG. Acho que esse recado final é super importante e só reforça as agendas da ONU, só reforça as agendas aí de COP26 que nós estamos vivendo. E eu acho que é isso, deixamos esse recado super importante. E aí, passo a palavra aí para a Karine e convido vocês, para quem quiser conhecer o livro, que vocês todos aí também fazem parte de ESG. Karine, é com você, com o Márcio, e mais uma vez agradeço e passe para o outro painel, que eu tenho certeza que vai ser excelente também. Gratidão, Ju, gratidão às queridas expositoras. Márcio, contigo. Muito obrigado. Queria agradecer, Ju, mais uma vez, pela condição, maestria. Adriana, tá fazendo propaganda do livro, isso aí, tem que mostrar o livro, e tem vários artigos, a gente vai divulgar melhor eles. Depois, Ju, coloca no chat aqui, para o pessoal também conhecer o livro, saber onde está, acho que vale a pena. Aí todo mundo que está participando com a gente também consegue visualizar. E também a Ana, desculpa, eu acabei falando, eu vi o livro aparecendo, eu falei, deixa eu já avisar para colocar aqui no chat, porque com certeza é uma obra fantástica, coordenada por você, né, Ju? Então, muitos bons autores, até o Dr. Giovanni também está lá, Humberto, tem vários amigos que também escreveram nessa obra, então parabéns por fomentar essa cultura ESG e estar com essa bandeirinha, Ju. Você sempre está aqui falando com a gente sobre isso. Então, muito obrigado a vocês. Foi muito bom, notei algumas coisas. Eu já vou aproveitar, eu daqui a pouco vou fazer o painel sobre prevenção, lavagem de dinheiro e compliance bancária, mas eu notei algumas coisinhas aqui, porque eu vou aproveitar lá no meu painel também, porque é verdade, a gente tem que lembrar também, tem muito link o dia inteiro com o que a gente vem falando.